Ontem, em live no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro deu um recado ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Ele falou que um paciente pode trocar de médico. É um recado claro, uma resposta ao que Mandetta tinha falado, e eu comentei aqui em vídeo essa semana. O Mandetta tinha falado que ele, como médico, foi ensinado pelo pai a nunca abandonar o paciente. Agora Bolsonaro vai lá e responde, falando que o paciente pode trocar de médico. Pode sim, Bolsonaro. Pode trocar de médico. Agora troque. Não fique só na ameaça. Essa semana eu comentei aqui em vídeo que estava um clima chato entre o Poder Executivo e o seu ministro. O chefe do Executivo e seu ministro. Tá clima chato, porque fica naquele troca, não troca. Tira, não tira. Sai, não sai. Se for para tomar alguma iniciativa, tome logo. Tire, substitua. Não fique só na ameaça. Agora, arque com as consequências, porque em meio à pandemia, trocar o principal ministro, que é o ministro da Saúde atualmente, terão várias críticas e sim, dará pano para manga para a oposição. Mas por falar no ministro da Saúde, ontem teve um caso que, pelo amor de Deus, só mostra o quanto o governo está desunido. O ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, teria conversado com Osmar Terra, um deputado que está sendo cotado para substituir justamente o Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. E aí vazou essa conversa. E essa conversa teria o teor justamente da troca, da substituição do Mandetta pelo Osmar Terra. Isso mostra como é que o governo está fragilizado. Você vê ministros tendo conversas vazadas, conversas importantes, que é a substituição de outro ministro, e gerando um clima pior ainda lá no Planalto. Já está um clima chato entre o Bolsonaro e o ministro da Saúde, o Mandetta. Agora fica um clima chato entre ministros do próprio governo. Isso é grave. Em um estágio de pandemia, temos que buscar a coesão, a união. E você vê o chefe brigando com o subordinado e os subordinados brigando entre si. É grave. Nenhuma empresa anda quando tem desavença entre chefes e subordinados brigando entre si. Imagine um Estado, imagine um governo. É gravíssimo. Bolsonaro tem que buscar a união entre ele e seus subordinados, independente de quem seja, e a união entre seus subordinados. O discurso tem que ser uníssono, tem que ser único. Todos devem estar em coesão, para assim o governo poder governar direito e buscar passar pela melhor maneira possível por essa pandemia. Não podemos ter desavenças, ruídos entre o discurso de um ministro e outro, entre o chefe do executivo e um ministro. O discurso tem que ser único. Tem que ser coeso, tem que ser claro para a população. Porque só assim vamos voltar à quarentena que estávamos antes. Porque agora está todo mundo saindo de casa. As lives parecem shows. Um vai para casa do outro para assistir a live junto, bebendo. Se não tem coesão entre o próprio mandante, que é o executivo, imagine com a população. A população não vai obedecer se tivesse caos lá dentro. Então, pacifiquemos o governo para aí sim a população voltar a atender os chamados do governo, voltar a ir à quarentena, voltar a manter distância entre um e outro e assim evitar a propagação do vírus. Lógico, o governo vem falando que para ele a quarentena não pode ser geral, tem que ser aquele isolamento vertical, só o grupo de risco se isolar. Tudo bem, faça isso em um termo uníssimo. Vamos ver o resultado que isso vai dar. O Mandetta respondeu o vazamento da conversa entre o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra. Ele falou que é no momento de epidemia que vemos a crise ética. E, realmente, temos uma crise instaurada no governo. Espero que seja solucionado quanto antes, para que o governo, sim, possa agora focar no que interessa, que é justamente o combate ao coronavírus. Além dessa crise interna que temos no governo, o presidente tem que se preocupar também com ataques externos. Agora o Dória quer assumir a paternidade para o uso da cloroquina. Pelo amor de Deus, né, Dória? Vergonha nessa cara tá precisando, né? Há muito tempo que o governo vem defendendo o uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus e era repudiado por todos. Inclusive, lá no governo do Dória, o Davi Wip usou a cloroquina, que nem o Datena desmascarou. E ele vinha negando isso. Omitindo, negando. Dória também. Agora que ficou meio comprovado a eficácia desse medicamento, o Dória quer ser o pai. Ele agora quer assumir a paternidade. Mas não esquecemos quem foi a mãe. A mãe foi o primeiro a assumir e foi o Bolsonaro. Critico aqui ele, mas tenho que falar a verdade. Ele foi o primeiro a assumir e assumiu como todo mundo negava.
Isso é fato. Ele foi homem. Podia ter dado errado? Podia. Podia ter dado um efeito colateral pior, matado mais? Poderia. Mas ele foi lá e assumiu. Agora Dória, como sempre, fala uma coisa, depois desmente. Foi a mesma coisa quando Dória negou que estava acompanhando o Bolsonaro e tinha lá várias provas que durante sua campanha ele usou da imagem do Bolsonaro para ser eleito. E agora, depois de negar o uso da cloroquina, quer falar que ele é o pai. O que está faltando é óleo de peroba para tanta cara de pau que eu tenho visto hoje em dia. Todo mundo usando a pandemia para querer uma publicidade melhor para as próximas eleições, seja essa de 2020 ou de presidente para 2022. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.